Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui, tudo ótimo. Com uma flor lindíssima de cerejeira que a Maria me deu na sexta-feira. Ela foi caminhar e colheu alguns galhos para mim. Eram tudo botõezinhos e agora as flores estão abrindo. É uma pena que eu não consigo fazer com que ela fique assim para sempre, porque é muito lindo. E agora as cerejeiras aqui estão belíssimas, maravilhosas. E não é só rosa que nem essa que a Maria me trouxe. Tem de outras cores também e fica lindíssimo. Vamos limpar a casa comigo? Tem que limpar, arrumar tudo, tá tudo fora de ordem ainda. Aqui já são 10 para as 11 da manhã, mas eu já tava lá no computador, trabalhando um pouco, estudando também. Mas deixa eu mostrar as minhas lindas flores para vocês e vamos trabalhar. Organizar essa casa, que é o que realmente importa agora. Olha só que lindeza, que linda. Eu sou apaixonada por plantas, vocês sabem disso. Por falar em plantas, tenho mais plantas que eu ganhei do meu marido que eu preciso plantar. Então, passar elas para um vaso maior. Então, elas estão ali. Espero que eu consiga fazer isso hoje, nesse mesmo vídeo, senão vai ficar para o próximo. Eu já trouxe, desde ontem eu trouxe vasos, estão ali, mas ontem não deu tempo e hoje quero ver se faço isso. Então, olha só, que lindeza, eram todos botõezinhos, que nem esse aqui, ó, todos fechadinhos, olha como abriram. Eu coloquei aqui nesse vaso com água, tem que ver seus pontas dos galhos estão submersas, sim. Depois até eu vou trocar a água para elas se manterem por mais tempo. Não tem perfume, são flores normais de cerejeira, parecida com pêssego, né? Os galhos de pessegueiros também são assim, eu lembro, quando eu era criança, que tinha perto da nossa casa. Eu achava lindo quando os pessegueiros floresciam. E essa é uma cerejeira maravilhosa. Vamos começar organizando o meu quarto. Eu tenho que trocar a roupa de cama, mas eu acho que eu vou trocar primeiro a dos meninos e depois a minha, porque a minha eu acho que eu troquei quinta, então tá ok. A não ser a fronha do travesseiro do Léo, eu vou ver se eu tenho que trocar, que o Léo transpira mais pela cabeça, então exige que eu troque mais de uma vez por semana. Hoje tá bem frio aqui. O tempo virou, ontem tava uma delícia, um sol lindo, gostoso, clima, mas hoje tá um vento gelado. Aqui dentro de casa tá mais friozinho, se fosse ver tinha que ligar os aquecedores, mas eu não vou ligar. Amanhã já é para ter sol, hoje o tempo vai ficar nublado. Deixa eu ver se eu vou ter que tirar o edredom para estender bem o lençol. Acho que não. Porque tem noites que a gente quase nem se mexe na cama, então o lençol nem sai do lugar. Como já tinha mudado o tempo aqui, tinha dado uma esquentada, então troquei os edredons das camas. Coloquei os mais leves. Só que com essa viração de tempo, eu decidi colocar essa manta de sofá, essa aqui é de sofá, foi a Maria que me deu aqui na cama, porque ela é quentinha. Então eu coloquei para esquentar os pés. Apesar de que eu só sinto mais frio quando é pouca coberta, quando o Léo tá trabalhando à noite, que daí eu durmo sozinha. Mas senão, quando ele tá em casa, eu não sinto frio, porque automaticamente um aquece o outro. E eu não consigo dormir de pijama comprido, porque às vezes me dá calor de noite. E falar em calor, né, como eu já tenho mais de 40 anos, então já tô começando a entrar na pré-menopausa. Ainda não sinto aqueles calorão como
é normal nessa época, e daqui para frente piora cada vez mais, mas às vezes à noite eu acordo com calor. Então eu procuro dormir com menos roupa, normalmente com uma camiseta e pronto. Ou se eu tô de meia nos pés, eu tiro a meia quando eu sinto calor. Mas tirando isso, eu sinto que é mais cansaço, coisa que não era comum antes. Sinto que eu canso com mais facilidade. Dormir, graças a Deus, eu tô dormindo super bem. Agora eu voltei a dormir bem, né? Porque o André dorme a noite toda, então ele não me chama e eu consigo ter uma noite inteira de sono tranquila. Mas é que nem os sintomas da pré-menopausa, que muitas começam com insônia, eu ainda não tenho, espero não ter. Humor é aquela coisa, depende. Quando eu sinto, né, que meu corpo avisa que eu não vou estar legal aquele dia, eu já aviso. Já aviso o Léo, já aviso os meninos, ó, mamãe não está muito legal. Eu consigo ler esses sinais do meu corpo, quando eu não estou bem, quando eu vejo que as coisas estão mudando. E o que eu procuro fazer para melhorar? Porque tomar remédio nem pensar. Fazer reposição hormonal não está nos meus planos agora. Querendo ou não, é coisa artificial adicionando no meu corpo. E eu sempre fui contra a medicação. Qualquer tipo de remédio, só se realmente for extremamente necessário. Senão, eu não consumo de jeito nenhum. O que eu faço? Uma alimentação equilibrada. Não que eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto. Comer menos. Fazer jejum. Que nem eu procuro comer por 6 horas da tarde, só vou comer no outro dia depois das 8h30. Tem dias que eu faço um jejum maior, principalmente quando o Léo tá trabalhando à tarde, que daí eu como ali por umas 4 horas da tarde e só volto a comer de novo no outro dia depois das 8 da manhã. Faço bastante jejum, tenho que fazer mais, procurar manter o meu peso, fazer exercício físico, é claro, ter muita saúde mental. Eu acho que tudo começa na nossa cabeça. Se você não está bem mentalmente, teu corpo todo vai adoecer. E isso varia muito de uma pessoa para outra. Então, o que é bom para mim nem sempre vai ser bom para todo mundo. O que funciona para mim talvez não vai funcionar para os outros. Somos únicos, né? Então, temos que saber fazer aquilo e descobrir o que nos faz bem. Então, por enquanto, eu estou nessa fase assim tranquila. Não sei, não comecei a sentir esse calorão. À noite eu sinto, às vezes, que eu acordo suada. O mau humor tem mais frequência, cansaço. E por enquanto é isso. E o que eu puder retardar, vai ser melhor. Mas fazer o quê, né? Faz parte da nossa vida, de nós mulheres, e não tem. Que o único jeito que podemos, o que podemos fazer é procurar tornar esses sintomas menos difíceis. Aqui na cama dos meus filhotes, vou trocar a roupinha de cama deles, que tá na hora. Só não vou trocar a capa de almofada, capa de edredom hoje, porque senão eu não consigo fazer com que seque tudo hoje. Porque eu estendo aqui dentro, com esse vento que tá lá fora, sem chance de colocar os lençóis e secar fora. O vento acaba empurrando para as paredes ali e suja tudo. Então, os lençóis eu costumo secar tudo aqui na lavanderia. Eu tenho varal, né? Deixo ali, amanhã já tá tudo sequinho. Também já vou trocar as capas de travesseiro deles. Troco também toda semana. Dos meninos eu tenho 4, então tiro essas e coloco as luzes limpas. Já do meu travesseiro e do Léo, eu só tenho um para cada um.
E como os tamanhos dos travesseiros são diferentes, então demora pra... Eu tenho que lavar e secar no mesmo dia. As capas também dos colchões deles, essas capinhas são as mais simples, elas não são aquelas impermeáveis que nem tem na minha cama. Eu vou aspirar a cama deles também. Usar o meu aspirador maravilhoso, que eu sou apaixonada. Tem que pegar o filtro que eu tirei para lavar. Pronto, eu demoro uns 10 minutos para passar esse aspirador nos colchões, porque tem que ir passando, quando ele ativa os sensores, ele demora um pouco mais para puxar, porque ele vai a 99%, que aparece aqui no painel, e dele vai diminuindo. Você tem que esperar aparecer 0,1 ou 0,0% aqui no visor para você poder mudar ele de lugar. Então, conforme a sujeira está, a poeira, os ácaro, ele vai avisando aqui no painel, então você tem que esperar com assim posicionado em cima até zerar aqui. Eu gosto muito. E já saiu muita sujeira que eu vou ter que lavar para passar na cama do André. Aí às vezes a gente diz, ai, a cama é limpa, a gente toma banho para dormir. Ai, Deus, enganados estamos, porque é muita sujeira. Eu vou vestir a cama do Pietro primeiro, daí eu mostro para vocês o que saiu aqui da caminha dele. Aí eu vou ter que fazer o mesmo processo na do André. Agora sim a cama tá limpa. E como ele tem um aromatizador junto, então fica um aroma, um perfume bem gostoso na cama. Ok, caminha do André, caminha do Pietro. Limpa, olha só a sujeira que sai. Espero que vocês tenham conseguido ver. É muita poeira, ó. Tem até poeira voando aqui. Eu vou lavar e secar para daí fazer na do André. Nem gravei ele limpando a cama do André porque é a mesma coisa, é repetitivo. Mas saiu bastante poeira. E agora eu vou lavar o filtro também. É esse que eu coloco aqui, é Sgrassatore amaciante. Sempre gosto de limpar os bicos das minhas garrafas, que assim a rolha não fica tão suja. Vou pôr um pouquinho de percarbonato. Tá acabando, tem que comprar mais. E o sabão eu vou colocar direto dentro da máquina, é esse aqui, ó. Aí esse não coloca lá, coloca aqui, direto junto com os lençóis. Eu sempre tenho a opção, né, de roupas de cama, e aí tem pré-lavagem, mas não é o caso, que não são tão sujas. Tem o intensivo, que é para aquelas roupas bem sujas. E tem o tira-manchas, que é essa função eu seleciono, e aí ele fica de molho. Agora eu vou lavar também esse que eu coloquei, porque ó, tá cheio de pó. Lava essa peça aqui também.
E eu vi jogado o pó do Pietro antes fora, não. Soltei aqui, agora molhou. Aí agora eu junto, ó. Vira essa esponjinha. E da cama do André também tava bem sujo. Acho que tá dando pra vocês conseguirem ver. Pronto, agora deixa ali secar, senão eu já podia secar esse acessório aqui e já colocar de volta, mas esse aqui não, porque precisa secar, porque é um tipo de um tecido, um tecido, um filtro de tecido. Aí eu deixo enxugar e depois só remontar no aspirador. Já aspirei tudo, que bem que não mostrei aspirando o restante da casa, porque o celular acabou a bateria, tive que colocar a carregar. Mas não tem nada de novidade, né? Aquilo repetitivo. Aí agora eu vou passar esse meu rodinho aqui, que tem esse tecido que eu adoro, que limpa bem e cata todo o restinho das penugens que tem no chão. Ali naquele cantinho nem vou mexer, porque depois eu vou ver se eu consigo mudar as plantas que eu comprei. Já coloquei um arroz cozinhar, que é só o que falta para o almoço, o resto eu tenho pronto. Depois eu preparo uma salada, hoje é só... Eu tenho que buscar o Pietro porque ele sai, vem em casa, almoça e depois ele volta para a escola de novo. Ele sai 1h15 e volta 2h15. Eu vou lá, pego ele, trago, ele almoça, depois levo ele de volta. Ainda que é aqui pertinho, né? 5 minutos. Você sempre me pede, grava você indo buscar ou levar os meninos para a escola. Não posso, porque tem as outras crianças, então tem direito de imagem, que eu já falei, né, várias vezes para vocês que aqui é bem rigoroso. Então, infelizmente não posso. Mas mostra só o Pietro. Não tem como, porque o horário que a gente vai é o horário que todas as crianças estão chegando. Então tem muitas crianças pela rua. Já passei lá na sala. A sala isso foi no meio mesmo, porque a sala precisou fazer uma faxina lá. Tirar os tapetes do lugar, afastar sofá, tudo, trocar a capa de almofada. Aí eu quero gravar um vídeo específico da faxina lá na sala.
Aqui também tá na hora de eu encerar o piso de novo. Vou pegar a enceradeira da Maria para usar aqui. Mas também quero que o tempo fique mais quentinho para poder abrir a casa. Ontem eu abri a casa, então fica gostoso, tem sol, a luz é boa. Mas agora a primavera tá chegando, então logo logo vocês vão ver eu fazendo aquelas faxinas, de tirar tudo do lugar. Ah, lembra que eu te falei que eu tenho que pintar aqui atrás do guarda-roupa dos meninos, porque realmente o pedaço da parede que nós precisamos construir? Então, também quero fazer isso em breve. Várias coisinhas que eu quero fazer agora, que começa a esquentar. Isso aqui é maravilhoso, porque ele cata todo o resto da sujeira que fica no chão. Pronto, chão limpo. É uma maravilha para limpar esse chão, super fácil, prático, rápido. E agora eu coloco os tapetes de volta, lavo isso aqui, coloco ali fora para secar e tá tudo certo. Bom, vou mudar alguma das minhas plantas, que nem eu comentei. Vamos ver qual que eu vou começar primeiro. Acho que primeiro eu vou mudar esse aqui. Não tem jeito, mexer com terra faz bagunça. Eu comprei esse filodendro aqui maravilhoso. Já tá pedindo um vaso maior, então eu vou colocar ele nesse aqui. Mas tô achando que já é pequeno esse. Certo que as raízes vão pro fundo, então vou deixar nesse aqui mesmo. Assim ele já fica bem cheinho. Ai, tá lindo esse, lindo, lindo. E agora, vamos pegar esse. Acho que esse branco aqui vai combinar melhor. Todas essas aqui eu já tinha no Brasil. E esse filodendro ficava no banheiro da suíte, quem lembra? Que eu fiz a decoração do banheiro da suíte e tinha um filodendro maravilhoso no banheiro. Agora, nesse aqui mesmo, esse pequenininho, eu vou mudar que eu comprei uma mudinha, que é essa aqui, ó, lindíssima. É a maculata, né?
Aí eu compro mudinha pequenininha assim que compensa, é mais barato. E as plantas crescem rápido. Então eu vou colocar nesse vaso. Quando ela estiver grande, eu troco ela de vaso de novo. E nesse eu vou plantar uma outra begonha. Lembra que eu tinha uma begonha no Brasil que eu fiquei assim bem não triste, mas pensei assim, talvez eu não encontre na Europa, porque né, achei que não tivesse, porque é uma planta que não gosta de frio. Ainda falei que se eu pudesse eu trazia uma muda, porque é uma planta que lembra muito a minha mãe. Então, eu achei ela aqui, comprei uma mudinha também, e vou plantar nesse vaso, quando ela tiver maior eu troco. Que é a begonha negra, né? Begonha rex. Essa ela gosta de sol, mas não aquele sol forte, e nem um sol direto, que senão queima as folhas dela. E na primavera ela floresce e dá uma flor rosa maravilhosa. E eu no Brasil eu tinha um vaso, né, enorme dela. E aqui terei também. Só ter paciência que as plantas crescem. Pronto, agora eu tenho as suculentas que eu comprei, que são lindas. E eu trouxe uma bacia ali para plantar, mas na verdade eu tinha que misturar. Apesar de esse substrato ele é bem drenado, então vai dar super certo para elas. E deixa eu ver aonde que eu vou plantar cada uma. Agora eu não sei se eu vou fazer uma bacia com aquelas lá, ou se eu pego essa lindeza aqui. Eu comprei essa, que o vaso tá super cheio. Essa aqui, que tá linda também. E essa aqui por R$ 9,90. Eram 3 por R$ 9,90. Tava na promoção. Eu acho que eu vou fazer essa bacia só dessa aqui. Que ela tá pedindo socorro já. No Brasil quase não tinha suculenta, né? Porque a minha casa era mais área sombreada. Mas aqui, como as varandas são bem ensolaradas e o sol aqui é extremamente forte, então dá super certo para suculenta. E logo, logo essa bacia fica cheia. Vocês viram para aquele vaso que eu tenho ali fora que tá cheiaço também. Essa valeu a pena o tamanho do vaso que deu. E logo, logo tá lotado isso aqui. Que é o que eu acho lindíssimo na suculenta, quando elas fecham, né? Tudo. Ok. E nesse vaso aqui eu vou plantar essas que estão pequenininhas. Por enquanto. Conforme elas forem crescendo, eu vou trocando de vaso. É uma diferente da outra aqui.
Mas aí, conforme elas vão crescendo, porque eu comprei bem pequenininha, aí eu troco elas de vaso. Acho que eu vou afastar um pouquinho para trás e vou plantar as outras aqui junto, que também são pequenininhas. Já é outro dia por aqui, manhã do dia seguinte, e eu vou mostrar para vocês como é que ficou as plantas ali fora e aquelas que são de dentro de casa, onde eu coloquei. Porque ontem eu só terminei ali, já ficou tarde, e aí é hora de banho, enfim, anoiteceu, e aí eu não mostrei mais. Então, vou mostrar para vocês agora o resultado, para o vídeo não ficar inacabado, e para vocês verem também como é que ficou, onde que eu coloquei. É tudo provisório, né? Só que eu vou mudando sempre as coisas aqui em casa. E as plantas eu coloquei ali fora também, do jeito que deu para colocar, porque estava bem frio. E eu só queria terminar, porque eu estava muito cansada ontem, porque para mim ontem um dia foi bem intenso. Então vamos lá fora, já coloquei um casaco, porque ali fora tá frio. Hoje fez -1 de manhã, agora não sei, deve estar numa faixa de uns 3, 4 graus. E eu vou mostrar para vocês onde que elas ficaram. Eu gosto muito dessa vista aqui, ó, com as minhas plantas, tanto ali fora quanto aqui dentro. Adoro, adoro. Por isso que a concentração maior das plantas é aqui na varanda de trás, porque lá no do quarto eu quase não estou lá. Nossa, tá bem frio aqui fora. Então a bacia daquelas que eu achei que ia colocar mais, mas só deu ela, ficou aqui em cima do banquinho, mas é provisório. As outras duas que eu mudei estão aqui. Aqui atrás é um manjericão que tá seco, mas eu vou comprar uma muda nova, só tô esperando esquentar um pouco mais. Essa ali é aquela outra suculenta que tinha mudado a vez passada com vocês. Essa samambaia eu podei ela totalmente, vamos ver se ela vai se recuperar, senão eu vou tirar ela dali. E aqui ficaram as que eu mudei, que são mudinhas novas, então deixei todas juntas. Quando elas forem crescendo, eu vou mudando elas de vaso. E como eu fiquei de mostrar para vocês quando as lavandas começassem a nascer, ó, já começaram. E pelo jeito vai nascer super bem também. As flores azuis, lembra que eu semeei essas flores? Então, nasceram super bem. Provavelmente vou ter que fazer um raleio delas, colocar elas em outros vasos para não ficar tão cheio. E a varanda devagarinho tá voltando assim, cheia de vida, do jeito que eu adoro. Então, logo, logo isso aqui tá cheio de flores, essas plantas estarão bem maiores. O filodendro tá aqui na entrada, então eu deixei ele aqui nesse vaso, porque realmente a intenção é deixar uma planta pendente aqui, que é um ambiente que recebe bastante luz. Como eu já estava editando o vídeo para vocês e agora de manhã pega muito sol aqui, aí eu baixei um pouquinho a taparela. A outra monstera está aqui, mas também não sei se ela vai ficar aqui em cima da mesa, aqui no escritório, vamos ver. Depois eu reorganizo e vejo onde ela vai ficar, porque é uma planta pendente também, logo logo ela começa a pender. E aqui na janela eu coloquei as minhas duas begonha, mas também não ficarão aqui, porque elas não gostam de sol direto, e o sol é muito quente, mas como hoje tá um clima gostoso, então eu decidi deixar elas aqui até eu ver onde elas vão ficar. Então, o nosso vídeo foi esse, mostrando um pouquinho das coisas que eu faço, né? Porque eu não consigo mostrar tudo em tempo integral, digamos assim, porque eu faço muitas coisas, então eu vou gravando conforme eu acho que eu consigo e eu posso me dedicar um pouquinho, mas não. Vlogs é legal de gravar, mas a gente não consegue gravar tudo o tempo todo, porque são muitas coisas que nós fazemos durante o dia, né? Agora eu tô ali terminando de editar o vídeo, assim que eu terminar eu tenho que organizar a casa de novo, arrumar as camas, preparar alguma coisa para nós comer. Hoje eu vou cortar os meus cabelos, sim, eu vou com a Maria, no salão dela para cortar meu cabelo. Vai ser a primeira vez que eu vou cortar meu cabelo no salão aqui na Itália. Tô meio apreensiva, porque o meu cabelo não é tão simples de cortar. Porque se corta ele de um jeito errado, ele fica armado, apesar de que ele é natural assim. Mas eu não quero o meu cabelo longo. Eu já tive cabelo longo, enorme. Mas daí tive cabelo curto, que nem vocês me acompanharam, quem tá comigo desde o começo. E agora eu deixei ele crescer de novo, mas eu não quero que passe do meu ombro.
Eu quero que ele permaneça nesse tamanho, porque eu acho que é mais prático para mim, é o que eu gosto, é o que combina comigo no momento. Não quero cabelo longo demais, porque eu acho que não combina mais comigo, mas também não quero ele tão curtinho que nem eu já tive. Não sei, né? Por enquanto eu quero ele assim. Mais tarde, se eu ver que eu quero deixar ele curtinho de novo, eu corto. Então vai ser minha primeira vez no salão aqui na Itália e no próximo vídeo eu digo para vocês qual foi a minha experiência. Se se eu gostei, vocês vão ver o resultado. Não vai ter tanta mudança, porque eu não vou fazer um corte radical. É mesmo só para manter o corte, tirar essas pontas que estão mais compridas embaixo, como eu tinha o cabelo curtinho, né? Então a tendência é crescer mais aqui embaixo. E aí vamos ver o que eu vou fazer. Então eu vou junto com a Maria hoje. E no próximo vídeo vocês vão me ver de corte de cabelo, o meu cabelo um pouco mais curto. E se der, eu gravo lá no salão. Não tenho certeza se eu vou conseguir gravar, mas se der, eu gravo. Nem que seja um takezinho para vocês ver. E aí eu compartilho com vocês no próximo vídeo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.